Nani Fornari, para mais um papinho com vocês aqui. Hoje vamos falar de meditação, que eu acho um assunto absolutamente relevante e importante. E eu sempre costumo dizer para os meus alunos que meditação é a coisa mais bem bolada, porque como técnica é a coisa mais fácil de fazer para resolver a mais complexa, que é o equacionamento do nosso sofrimento. Eu fui instrutor de yoga por quase 20 anos e muitas vezes alunos chegavam meio reclamando, falando assim: pô, professor, eu tentei meditar e não consegui. Tentei meditar e não consegui. E a minha pergunta era sempre: o que você tentou fazer, né, para meditar? E a resposta era invariavelmente essa: fiquei sentado tentando parar de pensar. E está fadado a não funcionar. Muitas vezes eu perguntava: e aí, o que aconteceu? Eu fiquei com uma dor de cabeça. Então, vocês já sabem que uma forma rápida de ter dor de cabeça é sentar e ficar impedindo a mente de pensar, porque a mente pensa por si mesma. Não é que o pensamento seja produzido pelo cérebro, como uma parte da ciência ainda acredita, mas o pensamento é produzido nos recônditos do nosso inconsciente, né? Lá atrás, nossa, quando chega aqui nessa parte racional da mente, né? Nessa cachoeira de pensamentos que a gente tem que lidar o tempo todo, já é um produto final completamente controlado, resistido, manipulado, né? Nada confiável como material de aferição e pesquisa em relação ao autoconhecimento. Então, parar de pensar é uma coisa impossível, porque da mesma forma, e isso é uma analogia que eu gosto de fazer para os meus alunos, da mesma forma que você não pode impedir um rio de parar de correr. Imagina você dentro de um rio caudaloso, meio se afogando com a água por aqui. Você não pode impedir esse rio de correr. Mesmo que você represasse esse rio, e essa represa fosse subindo até a Lua, até, né, as galáxias, quando a represa parasse de subir, a água transbordaria, porque não tem como represar o pensamento. Mas tem como você sair de dentro dos pensamentos. Tem como você aprender a sair de dentro desse fluxo de pensamentos e ficar assistindo a mente pensar. Essa é a chave, né? Sobre isso que a gente vai falar aqui. Os pensamentos, né, que no yoga a gente chama de vrittis, né, a quantidade, a qualidade dessa cachoeira de pensamentos, né, que a mente racional nos apresenta, são basicamente produzidas pelo que a gente chama no yoga de samskaras. Samskaras são as impressões, né? Viver produz duas resultantes: o que eu senti com a experiência e como eu suponho que ela aconteceu. A reunião dessas duas impressões, que uma tem a ver com o nível emocional, com o corpo emocional, outra com o corpo mental, como eu senti a experiência que me aconteceu e como eu suponho que ela foi, isso vai dar uma impressão, um registro, que fica no nosso HD, no inconsciente. A gente chama isso em alinhamento energético de corpo energético. Isso é um samskara, ou um sankara, como se fala no budismo, uma impressão, um registro, uma memória. Nós carregamos no nosso psiquismo uma quantidade imensa de sankaras, de samskaras, né, que vem de vidas passadas, que vem dessa vida, que vem das nossas linhagens ancestrais, que vem do inconsciente coletivo, né? A gente agrega informação, a gente agrega conteúdos, né, memórias, registros que vêm por várias vias. E esses sankaras produzem, como a gente chama no yoga, vasanas. Vasanas são hábitos, vasanas são tendências, personalidade, caráter, vícios, sistemas de crenças, padrões de comportamento, né? E vrittis. Então, sanskaras, impressões, corpos energéticos, produzem personalidade e caráter, né? E, basicamente,
tendências, né? A tradução mais corriqueira para as vaçanas é tendências, samskaras produzem vaçanas, impressões produzem tendências e vritis, pensamento, né? A qualidade e a quantidade do nosso pensamento racional, né? Dessa mente pensante que a gente acessa no mundo consciente. Alunos e instrutores de yoga conhecem bem essa frase, lapidar, né? A frase mais emblemática do mundo do yoga, que é Yogas Chitta Vritti Nirodha, do Yoga Sutra de Patanjali, que é o grande código do yoga, que diz que yoga é a cessação desse movimento dos vritis, desse movimento da mente, né? Mas como uma resultante, não como método, né? Eu paro, um dia cessa esse movimento pensante, mas não porque eu estou forçando parar de pensar. Então, o segredo, para quem como nós, um ser humano comum, né, refém, presa dessa mente que a gente não consegue controlar, que a gente não consegue fechar a torneirinha, né, que fica atropelando a gente a maior parte do tempo, que fica fazendo um ping-pong com a gente, né? A mente racional tem muito essa coisa de ficar jogando a gente passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro. Raramente a gente está no presente, e essa é uma das funções da meditação, é nos colocar atentos no presente. Então fica essa imagem, né, para quem não medita já, para ressignificar essa forma, né? Não é impedir a mente de parar de pensar, é aprender a sair de dentro da mente que pensa. E aí a gente vem, né, tem que levantar essa lebre também, porque o mundo oriental, que foi quem inventou essa história da meditação e quem mais talvez na história da humanidade tenha pesquisado nessa área e tenha escrito e produzido técnicas e teorias e filosofias abundantes em torno desse tema, né, desse ato fundamental para a existência, que é o ato de meditar, né? Tanto que a meditação é presente em praticamente todas as tradições espirituais da humanidade de alguma forma, né? Existem milhares de técnicas e teorias, mas basicamente o que os orientais perceberam é que no psiquismo, além do psiquismo ter a parte cognitiva, que é que a nossa cultura reconheceu, enfim, eu tenho uma mente capaz de aprender, de agregar conhecimento, de agregar informação, de desenvolver habilidades, né? É muito importante essa mente, que a gente aprende na família, na escola, principalmente na vida social, a gente habilita essa mente cognitiva, né? Essa mente intelectual, essa mente racional. Só que os orientais perceberam que além dessa mente, existe uma parte no psiquismo que tem a habilidade de observar sem julgar, de observar sem elaborar, sem analisar, sem racionalizar. É uma mente que simplesmente observa. A gente poderia pensar, né, nessa nossa cultura do pensar, né, do penso logo existo, que utilidade que tem uma mente dessa? Que utilidade que tem ficar olhando, sem avaliar, sem elaborar, sem analisar? Para um oriental, o conceito de compreensão, o conceito maior de compreensão, passa por eu só realmente compreendo quando eu consigo observar sem julgar. Porque quando eu observo julgando, analisando, elaborando, o que eu faço é exatamente isso, é analisar, elaborar e julgar. Não necessariamente compreender. Julgar não é necessariamente compreender. Analisar não leva necessariamente para um compreender. Racionalizar não leva necessariamente para um compreender. Os índios chamam esse ato de observar sem julgar, de estar na panorâmica, né, de observar o sistema, né, usando esse termo moderno, sistêmico, né, de visão da águia. Essa visão não julgadora, essa visão neutra, essa visão não analisadora, onde eu apenas estou ali, observando, para poder compreender, para poder ter um nível mais profundo, mais amplo de compreensão. Isso não nega avaliar, analisar, elaborar, racionalizar. Isso é uma parte. Isso deveria funcionar em dobradinha, deveria funcionar integrado, essas duas funções, né? A racionalização, a elaboração, a análise
né, intelectual e essa capacidade de ter uma visão panorâmica, uma visão sistêmica, não julgadora. Então é isso que a meditação vai desenvolver. Tanto que na Índia, né, quando a criança já cresce um pouquinho, né, já é colocada para meditar, porque eles sabem que além dela ir para a escola, aprender, né, a ler e escrever, aprender uma profissão, aprender, né, agregar informação, agregar conhecimento, né, aumentar o seu acervo de conhecimento e de informação, ela também precisa desenvolver essa parte do psiquismo. Numa visão mais moderna, sistêmica, a gente entende que se sou eu que atraio os eventos para a minha vida, né, se Deus, seja lá quem Ele for, mora dentro de mim, trabalhando pela minha iluminação, pela minha integração, pelo meu crescimento, né, a gente não trabalha com essa ideia de culpados e vítimas, Deus castiga, briga do bem contra o mal, azar, acaso, né? Hoje a gente pode aceitar essa visão dos povos antigos, dos indianos, dos hindus, dos africanos, dos índios, dos chineses, né? Que a existência é um organismo só, é um grande ser. É um ser inteligente, é um ser totalmente interrelacionado, interagente, interdependente. Então se eu atraio as experiências que eu preciso passar para crescer, né? Os exercícios evolutivos que me vêm através de pessoas, de circunstâncias, de eventos, de coisas, né? Os testes, as provas, os exercícios, os obstáculos, seria legal se eu tivesse uma parte de mim que pudesse olhar, observar o sistema com esse olhar de uma compreensão não julgadora, para eu poder entender o movimento kármico, o movimento dessa lógica maior, né? Por que eu atraí, o que eu tenho que aprender? E essa compreensão não necessariamente é aprendida, né, só com uma mente racional analítica. Então, muito importante a meditação nesse sentido. A meditação é uma forma de limpar o inconsciente, antes de mais nada, porque dentro do Oriente trabalha-se com essa ideia de que eu não sou culpado e pecador de nascença, eu não sou alguém que tem uma vida para construir alguém que não é, né? Quem quer que seja Deus já me fez perfeito. Eu vim perfeito, eu vim inteiro, eu vim pleno, aqui e agora eu já sou quem eu sou, só que eu não sei. O meu problema é ser ignorante, não culpado e pecador congênito. E eu não sei quem eu sou porque eu tenho um inconsciente cheio de memórias, cheio de registros, cheio de sankaras, de sanskaras, né? Cheio de pendências, de coisas que eu vivi em vidas passadas, de coisas que eu vivi nessa vida, de memórias e registros que eu agreguei da minha ancestralidade, que eu agreguei do inconsciente coletivo, e que eu ainda não dei conta, que eu ainda não integrei, que eu ainda não entendi, que eu não operacionalizei evolutivamente na minha vida. E a meditação é uma forma de otimizar, de abrir esse espaço para o inconsciente de uma forma homeopática, porque ela é autógena, eu faço comigo mesmo, né, diferente de terapia, que tem um outro. Então, voltando lá para o início, né, basicamente, para quem nunca meditou, a ideia não, meditação não é parar de pensar. Meditação é aprender a sair de dentro da mente que pensa e ficar observando de fora, sem nenhuma expectativa, sem nenhum apego, né, sem nenhuma meta, sem nenhum objetivo, sem nenhum nada, a não ser estar presente no aqui e agora. A meditação também é uma forma de ensinar a gente a viver no aqui e agora. Né? Rapidamente, a gente pode fazer um exercício, quanto você gasta de tempo cronológico e emocional angustiado com o passado que você não pode mudar? Quanto tempo emocional e cronológico você gasta ansioso com o futuro que você não sabe se vem, até para compensar aquele passado que você não pode mudar? O quanto sobra para o presente? Disso que sobra para o presente, quanto de foco otimizado, né? Quanto de concentração eficiente você tem para trabalhar aqui no mundo objetivo tridimensional? Afinal de contas, a mente racional, assim como os 5 sentidos, são ferramentas poderosas que a gente ganhou para lidar aqui no mundo tridimensional, no mundo objetivo, no mundo concreto, resolver questões concretas, reprodução, trabalho, sobrevivência, alimentação, defesa, né? Acúmulo de conhecimentos, expressão do potencial, né? Deixar a sua obra para quem vem depois, né? Vida concreta, vida objetiva.
Só que a vida não é feita só disso. E parece que a nossa cultura esqueceu um pouco disso. Tem toda uma dimensão infinita interna que tem que ser acessada e trabalhada para que a gente possa reexperienciar quem a gente sempre foi. Para que a gente possa descobrir, né, redescobrir quem a gente é. Isso é um paradoxo. A gente já é quem a gente está buscando ser. A gente já está no lugar para onde a gente está se encaminhando. Mas o caminhar se faz caminhando. Esse é o paradoxo do Siddhartha, do Hermann Hesse. Não foi porque eu caminhei que eu cheguei, mas se eu não tivesse andado, caminhado, eu não tinha chegado. Então, a meditação é bem dentro dessa ideia, né? Dessa qualidade de caminhar. E eu queria, claro, ser prático aqui também. Claro, a meditação vai ajudar muitas coisas também na vida tridimensional, né? Ajuda a melhorar o sono, ajuda a acalmar, ajuda a debelar o estresse, atua profundamente no sistema nervoso e endócrino do ser humano, ajuda a equilibrar os hemisférios cerebrais, ajuda a acalmar o coração, ajuda a melhorar os quadros neuróticos, a pressão arterial, né? Nossa, a meditação tem uma lista de benefícios psicofísicos, né? Biopsicoemocionais, muito grandes, muito grandes. Inclusive também a meditação ajuda, para quem trabalha com o mundo sensitivo, ajuda a desenvolver muito a sensitividade, a mediunidade, a intuição profundamente, né? Meditar ajuda a abrir essa conexão com o mundo multidimensional que a gente tem fora e dentro da gente, né? Ajuda a otimizar nosso contato com os nossos mentores, com os nossos mestres, com os seres de luz, enfim. Mas o foco da meditação, né? O mais importante, o objetivo no qual a meditação foi criada, é para que eu, passo a passo, possa ir reexperienciando, redescobrindo quem eu sou, quem eu sempre fui, e que está velado, porque eu tenho um inconsciente, isso é importante, né? A nossa cultura só sabe disso a partir do Freud. Eu tenho uma dimensão inconsciente que é muito maior que a consciente, que é gigantescamente maior que a consciente, que hospeda a nossa caixa preta, a nossa caixa de Pandora, um HD, né, cheio de samskaras, cheio de programação, né, não resolvida, mal resolvida, e que reverbera na minha vida, na forma de doenças, de perdas, de traições, enfim, de uma série de desconfortos, desequilíbrios e dificuldades que me chegam através de pessoas, de circunstâncias, de coisas, de eventos, de uma série de coisas, né? Então, como eu vou oferecer para vocês aqui 2 exercícios muito básicos para quem não medita, né? Muito feijão com arroz para você começar essa experiência. Em primeiro lugar, meditar é sentado, tá? Quando uma cultura entra dentro da outra, muitos termos ganham novos significados, né? Meditação não quer dizer, até hoje em dia até né? Aqueles CDs maravilhosos que tem meditações guiadas com música New Age, aquela coisa toda com que você mentaliza, visualiza situações na sua vida bacanas, ou natureza, tudo isso é muito legal. Mas classicamente não é meditação, visualização não é meditação, mentalizações não são meditação, meditar é sentar, porque deitado é outra coisa, deitado é relaxamento, meditar é sentado, né, onde você faz um exercício de estar presente, exercitando essa habilidade de sair de dentro dos pensamentos e desenvolver esse eu testemunha, que na gente está atrofiado, esse eu observador não julgador. E aí a humanidade desenvolveu uma série, milhares, centenas, sei lá, de técnicas para você poder desenvolver essa habilidade, né, de estar no presente, observando sem julgar. A primeira forma que eu vou oferecer para vocês é muito basicona, tanto no mundo hindu, no mundo do yoga, como no mundo budista, que se chama Anapana. Anapana é a observação da respiração. Não é um exercício de respiração, é uma observação. Então você vai imaginar
né? Você vai criar uma intenção de que, como se você estivesse observando a sua respiração, respirando independente de você. Né? Como se você estivesse fora, observando o corpo respirar independente de você. Você não vai guiar, não vai controlar a respiração. Você vai observar. E observar o quê? Observar a sensação do ar entrando nas narinas, faz uma espécie de atrito, e ao sair, o ar faz uma cosquinha aqui no lugar do bigode. Então é uma respiração que tem um foco na sensação. Né? Nesse caso não tem um mantra. O mantra aqui é sensorial. Então você vai sentar, vai fechar os olhos. Existem algumas meditações de olho aberto, né? O pessoal daquela escola Brahma Kumaris, o pessoal do Zen Budismo, né? Algumas escolas meditam de olho aberto. Mas a maior parte das escolas tradicionais de meditação meditam de olho fechado. Né? Na Índia, no budismo Theravada, no Vipassana, né? É sempre de olho fechado. Então você vai fechar os seus olhos, vai sentar confortavelmente, não precisa obrigatoriamente estar de pernas cruzadas no chão, você pode estar sentado numa cadeira. É importante estar firme, estável e confortável, como também fala no Yoga Sutra de Patanjali. Feche os seus olhos e comece a observar a sua respiração. Repito, observar, como se você estivesse fora do processo, o corpo respirasse, independente de você. É normal que a frequência da respiração vá caindo muito, não se preocupe, você não vai parar de respirar. E observe essa sensação, o ar entrando e o ar saindo. Quando você perceber que você inspirou, percebe o atrito do ar entrando, percebe a cosquinha aqui, o atrito do ar aqui no bigode saindo. E cada vez que você perceber que se distraiu, você volta para essa observação. E é isso aí. Esse exercício relaxado, tranquilo, desapegado, né? Não crie objetivo nenhum. Esteja presente, simplesmente observando tranquilamente esse ar que entra e sai. Tem um artifício já do mundo hindu. Se a mente estiver muito agitada, você pode agregar um som. Quando você perceber que o ar entrou, você pode falar mentalmente so. Quando você perceber que o ar saiu, você pode falar mentalmente ham, soham, que é o anapana com som, com mantra, quer dizer eu sou ele, é a identidade do individual com o universal. Mas não fica pensando no significado. É apenas um apoio, se a mente estiver muito agitada. Então, lembrando, você não força a respiração, você não guia, você apenas observa um corpo respirando independente de você, observando a sensação do ar entrando e saindo. Se a mente estiver muito agitada, so-ham, so-ham. Se a mente acalmar, abandona o mantra, fica só na sensação, tá bom? Essa é uma experiência. Uma outra experiência é meditar com mantra. E o mantra mais basicão, né, mais genérico, é o mantra Om. Então, como é que você vai fazer? Você vai sentar, fechar os olhos, fazer algumas respirações, deixar a mente acalmar. Você pode até começar com o Anapana, para acalmar a mente. O Anapana, muitas vezes, ou o Soham, muitas vezes, é usado antes da meditação propriamente dita para acalmar a mente, quando está muito agitada, quando chega de um dia de trabalho, muito a mil, né? Você pode começar com o Anapana, observando a respiração. Depois, mentalmente, você começa a emitir o som do Om. Mentalmente. Você pode, inclusive, também como um artifício para criar um foco, emitir algumas vezes audivelmente. Inspira profundamente. E percebe que o Om tem esses dois tempos, né? Não é Aum. Aum é como se escreve, né? Não existe Aum no mundo oriental. A contração do A com U dá o O, né? O pessoal esotérico é que criou o Aum. Então, Om tem a fase O e a fase Então, inspira, emite até o fim do fôlego o mantra Om, faz audivelmente uma meia dúzia de vezes, depois continua internamente. Como se você tivesse... Esquece, nesse caso, diferente do Anapana, você vai esquecer a respiração, vai se desligar totalmente da respiração, não vai prestar
atenção nela. Você vai ficar com o teu foco no som do Om. Né? Assim como você repetiu audivelmente com respiração, você vai repetir mentalmente sem respiração. E cada vez que você perceber que a mente se distraiu, você volta de novo para o som do Om. Com calma, sem se irritar com a sua mente. A mente é como uma criança hiperativa, você não vai bater nela, você não vai gritar com ela, não vai se irritar com ela. Você vai apenas trazê-la de volta, gentilmente e amorosamente, cada vez que ela fugir. Tá? Então, estão aí essas duas formas de você meditar. Né? A meditação depende fundamentalmente, como tudo na vida, de repetição. É igual a academia de musculação. Você vai para a academia, não vai ficar bombado em uma semana. Você vai começar, né? O professor vai te dar uma série que começa leve, e você vai lá 2, 3, 4 vezes por semana e começa a malhar ferro, e aí vai aumentando a série, e gradualmente, né, o corpo vai delineando, vai hipertrofiando, aquela coisa toda. A meditação também é assim, depende de constância. Né? Você pode começar uma vez por dia 15 minutos, passar para 2 vezes por dia 15 minutos cada vez, depois você pode ir aumentando o tempo, né? Até você chegar num tempo, por exemplo, a escola de Vipassana recomenda que você medite 2 períodos de 1 hora. O pessoal da meditação transcendental recomenda que você medite 2 períodos de 20 minutos. Né? Eu gosto muito de 3 períodos de meia hora ao longo do dia, né? De manhã, meio-dia e à noite. Mas o importante é que haja uma constância. Né? Uma constância, sem rigidez, sem autocobrança, né? sem deixar a mente cair nessa questão de se sentir culpado porque não está conseguindo. Meditação exige um exercício de renúncia, de amorosidade com a mente, de compaixão com a mente. A mente é uma criança hiperativa que precisa, com amorosidade e entendendo outras dinâmicas de funcionar. Tá bom? Vocês vão perceber, eu estava falando aqui, tem um aspecto muito importante que eu não coloquei. Uma das coisas que a meditação vai trazer muito rápido em você é um equilíbrio emocional. Né? Penso logo existo é um equívoco da nossa cultura. Sinto logo existo. A gente começou a sentir muito antes de pensar. Então, se a vida me atira num caldeirão de emoções e sensações e sentimentos, que é o que a vida é, muito mais do que um pensar, a vida é um sentir. Então, que legal que a meditação pode me trazer, né? Essa habilidade de ter um olhar neutro, de ter um olhar panorâmico para o meu mundo do sentir. Uma das coisas que a gente tem que experimentar quando a gente não tem essa habilidade é que tudo fica muito superdimensionado, já reparou? As tristezas ficam imensas, as raivas ficam imensas, demoram muito a passar. Porque quando eu estou dentro do turbilhão, tudo fica muito grande e muito longo. Então, se eu adquiro essa habilidade de sair de dentro dos turbilhões, e até isso a meditação ajuda no dia a dia, eu consegui sair de dentro, né, da ferveção das emoções e poder ter para isso um olhar panorâmico. E a primeira coisa que acontece quando adquiro essa habilidade é que as coisas voltam a ter o tamanho que elas têm. Isso vale para tudo na vida. Né? Até em relação a mim, que ainda tenho baixa autoestima, menos-valia, raivas, tristezas, autoimagem ruim. A meditação vai me ensinar a olhar para mim e ver quem eu realmente sou, o tamanho que eu realmente tenho. Eu não sou tão pequeno assim. Eu não sou tão não mereço e não consigo assim. Esse é o grande ganho da meditação no dia a dia. Né? Recuperar a perspectiva real de quem eu sou. Tá bom? Pratiquem e boa sorte, uma boa vida para todo mundo. Namastê.